Olá, amados irmãos, graça e paz. Trouxe uma mensagem de Deus para o seu coração. Essa mensagem está no livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. É assim que Tiago termina a sua carta. Primeira coisa que é importante lembrar é que Tiago, ele é o líder da igreja nesse momento, e ele está escrevendo para os seus irmãos judeus que estão fora de Jerusalém, uma chamada dispersão, diáspora. E ele escreve para orientá-los, para dar um norte para eles, diante de todas as situações que estavam passando, situações adversas. A carta toda é marcada por exortações, por recomendações, por ensinos de como viver a vida cristã diante dos problemas enfrentados por eles. E ele termina desta maneira aqui, né, a sua carta. O interessante desse término é que ele está preocupado com uma coisa. Tiago está preocupado como nós usamos a nossa boca. Como que nós fazemos o uso daquilo que Deus nos deu, de comunicar, de expressar os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas ideias. E nós expressamos, via de regra, através do falar, através da comunicação verbal. E Tiago está preocupado com isso, porque é um laço. Você saber usar a sua língua, saber usar a sua boca, pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. E Tiago é preocupado com isso. Veja só como Tiago está preocupado, que no final da carta, essa é a recomendação que ele tem para os irmãos se lembrarem. Então, eu trago aqui para os irmãos, para a gente pensar juntos aqui, meditarmos sobre recomendações que Tiago faz sobre o uso da língua, tá? Primeira forma, para a gente ser mais pontual, né? Primeira forma que ele vai usar aí, para nos ensinar, é como usar a língua de forma própria, né? Como que você pode fazer isso? Interessante que Tiago diz assim, olha, não se escondam atrás de juramentos. Pelo contrário, que a tua palavra, que o teu falar seja honesto. Então, quando você disser sim, será sim. E quando você disser não, será não. E as pessoas vão saber que podem confiar em você. Às vezes,
o que o Tiago está querendo dizer é que às vezes a gente se esconde atrás de juramento porque ninguém acredita na gente. Por que não acredita? Porque a gente não faz aquilo que a gente disse que faria. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma palavra só. A gente precisa aprender a abrir a nossa boca com certeza. Então, o nosso sim é sim, o nosso não é não. A segunda coisa que Tiago propõe aqui, que a gente use a nossa boca de forma que possa glorificar a Deus, é usar de forma útil a nossa boca. Você falar coisas úteis. E, de certa maneira, Tiago vai listar aqui, né? Se está alguém sofrendo, se está alguém alegre, se está alguém enfermo. Em todas estas situações, nós podemos contribuir falando com essas pessoas. Você pode fazer uma proposta que ajude essas pessoas. Por exemplo, uma pessoa que está sofrendo. Você pode ajudá-la dando um bom conselho, né? Mostrando para ela que ela não foi abandonada por Deus. Que normalmente quando a gente está sofrendo, a gente fala assim, eu nunca fui feliz. Não é verdade. Mas a pessoa perde a perspectiva da alegria, das coisas boas que Deus já fez na vida delas. Então você, com a sua palavra, você pode redirecioná-la, reposicioná-la. Dizer, não, mas espera aí, aquele dia você falou assim, 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 você me contou da sua alegria, assim, assim, e você vai direcionando a pessoa, começa a perceber que não é verdade que ela nunca foi feliz. Ela foi feliz. Hoje não está, por uma situação ou por outra, mas ela foi. Está alguém doente, puxa vida, eu nunca vou sarar. Peraí, ontem você estava bom. E amanhã você vai estar. Quantas vezes você passou por enfermidade e depois se recuperou? A gente pode usar a nossa boca em favor, contribuindo. A gente não pode ser como aquelas pessoas que a pessoa começa a falar, eu estou mal, você diz, isso não é nada. E conta uma coisa pior. Eu dizer, eu tô sofrendo aqui. Ah, não, mas ainda você não chegou no fundo do poço. Você tem que continuar. Você vai ver o que vai bom para... isso não adianta. Isso não é útil. Então, Tiago está ensinando aqui a igreja a usar a sua boca de forma útil. E é interessante, está alguém sofrendo, ele fala de uma oração da fé, né? Está alguém sofrendo, poxa, chama os presbíteros, vamos lá. Chama os presbíteros para orar por ela. E de uma certa maneira aqui, quando fala orar sobre ela, né, deve ser com imposição de mãos. É o que dá para entender nesse texto. Que os presbíteros, na verdade, vão impor as mãos sobre ela e vão ungir-la com óleo. Por que isso? Há dois aspectos aqui que eu preciso citar que podem significar. Orar sobre ela, com certeza, é imposição de mãos, tá bom. Mas o que significaria essa unção de óleo? Poderia ser, como algumas pessoas defendem, né, que seria uma espécie de consagração deste enfermo. A unção com óleo seria a ideia de, em primeiro lugar, né, um grupo entende assim, ora por ela e dá o remédio. Então o óleo seria o símbolo de um remédio. Tá? Então você não é que é para a pessoa parar de tomar o remédio. Pelo contrário, a gente faz a oração e dá o remédio para ela. O segundo grupo diz que o óleo seria um elemento simbólico aqui da atenção de Deus sobre ela. Mais ou menos como no Antigo Testamento era feito com os reis. Né? Quando alguém era ungido rei, se derramava óleo sobre a cabeça da pessoa para que a pessoa, ela se sentisse com a atenção de Deus e todo mundo soubesse na região também que ela foi ungida, ou seja, Deus está tomando aquela pessoa para um uso exclusivo. Então, essa seria uma ideia possível, né, de você entender aí a questão da unção com óleo.
Não é que o óleo seja especial, ele não precisa vir de Jerusalém, ele não tem que ser de uma marca tal, e nem de oliveiras especiais, nada disso. É simbólico, tá? É uma forma de mostrar que Deus está respondendo aquela oração, e por isso somente os presbíteros, né? Somente os pastores é que vão fazer esse tipo de oração sobre a pessoa, entendendo que ela percebeu que aquela enfermidade que ela passa, aquela situação que ela está passando, é uma situação já resolvida perante o Senhor. Por quê? Porque o texto diz que a oração da fé salvará, ou se for uma outra tradução, levantará o enfermo. E aí tem um problema, né? Será que toda oração que alguém use óleo vai curar alguém? Vai levantar alguém? Será que é isso? Será que o poder está no óleo? Será que o poder está na oração? A Bíblia inteira fala que não. Então essa seria uma única passagem que daria margem para pensar isso, mas a Bíblia inteira diz que não. A Bíblia diz que quem salva, quem cura, quem levanta é Deus. Ele é o Senhor, Ele decide e Ele faz. O que se está entendendo aqui, por isso esse texto eu concordo que ele é um pouco complexo, né? A gente tem que entender várias situações, porque não é tão claro assim. Mas é importante perceber que ele está falando aqui que esta oração, que os presbíteros foram chamados, foram lá e fizeram a oração com unção, com imposição de mãos, vai levantar o enfermo. Por quê? Ao que tudo indica, este enfermo estava entendendo que o problema dele, o problema que ele estava passando, a enfermidade que ele estava passando, era fruto de pecado. Por isso ele vai confessar os seus pecados, ele vai então desenvolver aí um processo, chamar os irmãos para ouvirem, e os irmãos vão, acho que faz sentido o que você está dizendo, então eles vão orar com aquele irmão lá, impondo as mãos e libertando disso, né? E na verdade é importante a gente perceber que a eficácia da oração não está na fé. Ainda que seja reclamado aqui, Tiago diz que nós fazemos oração e temos que crer. Nós temos que desenvolver a nossa fé crendo que Deus está ouvindo a nossa oração. Como Elias, né? E Tiago diz uma coisa interessante. Elias era como nós. Mas ele orou com instância e Deus ouviu. E não choveu. E depois ele orou de novo e Deus deu chuva. Ou seja, muito pode por sua eficácia a oração do justo. Que Tiago está mostrando para a gente, ensinando a gente, que nós devemos confiar em Deus, sem duvidar. E nisso eu tenho que compartilhar uma coisa com você, meu irmão, minha irmã, porque às vezes eu também sou assim. A gente faz uma oração e tem meio que aquele sentimento de que Deus não vai ouvir, não vai responder, Deus está preocupado com outra coisa e não está ouvindo a nossa oração. Não faça assim, não faça assim essa oração. Oração é para confiar em Deus. Claro que você não vai dizer para Ele o que Ele vai fazer, você vai confiar que Ele vai responder sua oração como Ele quer. E a vontade dEle, a Bíblia diz, é sempre a melhor para nós. Então, quando você entende assim, você ora e confia em Deus. E o terceiro uso que Tiago está ensinando aqui os irmãos a fazerem com as suas bocas, com as suas línguas, é que você deve usar sua boca, sua língua de forma eficiente. Você deve proclamar o Evangelho.
Você deve anunciar o Evangelho. E assim, salvar pessoas. Através da sua pregação, do anúncio de salvação, é que as pessoas vão entender a mensagem de Deus e vão se render aos seus pés. Eu sei que muita gente tem tentado ser agente secreto de Deus, né? Eu vou fazer aqui tudo secretamente, vou agir de forma que ninguém saiba que eu sou um cristão, para as pessoas ficarem surpresas quando descobrirem isso. Não é necessidade. Viva a vida cristã com piedade, com perseverança, com honradez. Faça aquilo que Deus mandou através da sua palavra, mas fale do Evangelho também, porque é através da pregação do Evangelho que as pessoas vão receber Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Quem pode conduzir alguém à conversão não é você, é o Espírito Santo, é claro. Mas Tiago está dizendo assim, que você pode mostrar para a pessoa quanto é que vale a pena ser um cristão. Ou gozar das bênçãos de Deus, da companhia de Deus, mesmo no momento difícil, mesmo no momento complicado. Você gozar da presença do Senhor e do consolo dele para o seu coração nos momentos mais complicados da sua vida. Então, Tiago fala disso. E Tiago fala assim que quando você faz isso, né, os pecados são cobertos. Né? Muitos pecados são cobertos. De quem? Seus ou da pessoa que se converteu, né? Obviamente da pessoa que se converteu. Né? A ideia é essa, que você vai pregar o Evangelho e os pecados dessa pessoa serão perdoados. Ou seja, os nossos pecados, uma vez perdoados, são perdoados para sempre. Aleluia! Glória a Deus por isso, porque eu e você fomos redimidos em nome do Senhor Jesus. E é claro que isso não é licença para você sair pecando, né? É claro, uma vez redimido é para viver para a glória de Deus, é para viver na presença de Deus. A grande questão aqui, e Tiago está terminando exatamente com esse ponto, a grande questão aqui é que você e eu precisamos usar a nossa boca de forma que glorifique a Deus. Tiago mesmo, essa é uma discussão, todo o livro do Tiago, que ele diz que a língua pode pôr fogo numa floresta. É como uma centelha que põe fogo numa floresta. Se você não dominar sua língua, você pode falar mal dos seus irmãos, daqueles por quem Jesus Cristo morreu. Quantas pessoas você conhece que só falam mal das pessoas, usando a boca, e no final de semana vão para as igrejas cantarem louvores a Deus? Não faz sentido. Quando você estiver numa situação complicada, use sua boca para ajudar pessoas a perceber a bondade de Deus. Ou então, tenha uma visão, porque, na verdade, nós falamos aquilo que nós pensamos. Então, quem tem uma vida amargurada, só vê amargura. Quem tem uma vida triste, só vê tristeza. Ele não consegue falar de outra forma. Porque o coração dele está cheio daquilo. E a proposta de Tiago é que você tenha o coração cheio da palavra de Deus, que você tenha o coração cheio de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. As coisas estão difíceis, eu sei, são complicadas, eu sei, mas nós precisamos confiar em Deus e vivermos para a sua glória. Por isso, vamos orar. Deus, perdoa-nos se nós temos usado a nossa boca de forma indevida.
e ajuda-nos a termos a visão, a termos o controle do Teu Espírito Santo sobre a nossa boca, para que nós possamos fazer aquilo que Te agrada com ela. Que os nossos louvores sejam fruto de corações gratos. E por isso nós falamos daquilo que experimentamos no nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus, a ajudar pessoas com a nossa boca, a redirecionar pessoas para verem a Tua boa mão agindo, o Teu controle absoluto sobre todas as coisas. Que nossa boca seja um instrumento nas Tuas mãos. Nós pedimos isso com gratidão por tudo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.